Galera, tudo bem? Olha, eu tô aqui hoje e vim falar pra vocês, como prometido, desse tema que eu sei que gera muita dúvida, tá? E muita curiosidade. Eu vou falar pra vocês baseado nas minhas experiências pessoais, de como eu ouço ou como eu comecei a ouvir a voz de Deus, tá? Espero que você goste, fique até o final comigo. Então, galera, é o seguinte, olha, eu vou tentar falar pra vocês da maneira mais resumida e mais simples possível, porque quando eu comecei a querer, a ter o desejo de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus estava falando comigo, eu tive muitas dúvidas. Então, vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, espero que te ajude, tá? Outra coisa, gente, que a gente tem que lembrar, Deus, ele fala pra todo mundo, ele fala pra todas as pessoas. Não tem uma pessoa mais especial que a outra, Deus fala pra todo mundo. O que muda é a nossa forma de levar a vida, tá? Que faz toda a diferença aí entre ouvir ou não ouvir a voz de Deus, não entender. Outra coisa, gente, esse vídeo também vai fazer vocês entenderem, vocês que nunca tiveram essa experiência, entender por que as pessoas mudam tanto quando elas têm um encontro com Jesus. As pessoas ficam tão diferentes, mudam comportamento. Por que isso acontece? Isso eu vou tentar esclarecer também. Então vamos lá, gente, começando. Uma coisa que você tem que entender é que Deus, ele é soberano. Então ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele fala do jeito que ele quer, ele tem milhões de formas de falar. Deus, o nosso Deus é extremamente estrategista, inteligente. Ele é, sem lógica, sem base. Então não tentem colocar Deus numa caixinha, não tentem seguir uma regra, tá? A respeito dessas coisas, o Espírito Santo, Deus, ele é livre, ele tem liberdade de ele fazer como ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, tá beleza? Galera, olha, só uma observação aqui, o mundo espiritual é loucura, é coisa de doido, tá? Então vai ter coisa que a gente não vai entender 100% não, mas o Senhor, ele vai revelando as coisas pra gente que a gente precisa saber, e eu creio que na eternidade a gente vai saber de tudo. Então aqui tem coisa que a gente não vai entender mesmo, tá? Primeira coisa, gente, eu nunca escutei a voz de Deus de forma audível. Tipo assim, uma pessoa falando comigo. Eu nunca tive essa experiência. Tem gente que já teve, tá? Eu não tive. Outra coisa, Deus é Deus de relacionamentos. Quando a gente não relaciona com uma pessoa, quanto mais a gente relaciona com ela, mais a gente conhece essa pessoa. Então, é dessa forma que aconteceu comigo. Quanto mais eu fui buscando conhecer o Senhor, mais eu fui entendendo as linguagens de amor de Deus, mais eu fui entendendo o que ele estava falando comigo. Então, eu vou falar para vocês assim, aqui, diversas formas que ele pode falar, algumas das formas, né, gente? Porque eu já falei para vocês que ele fala do jeito que ele quer, milhares de vezes. Então, uma das formas é a seguinte: Deus fala, gente, através de formas óbvias, entre certo e errado, coisas que a gente já sabe, nossa consciência mesmo. Deus fala através da palavra dele, que é a Bíblia, que eu acredito que é a forma mais segura, tá? Quando você lê a palavra e você entende o que está escrito ali, da forma que está escrito mesmo, é a forma que Deus fala. Não tem que ler e ficar tentando desvendar mistérios, é da forma simples. É a palavra de Deus, é aquilo ali que ele está querendo dizer. Pra mim, a forma mais segura, tá? Deus fala através da natureza, através do sol, através da chuva, da tempestade, de tudo, gente. Deus é tudo. Deus fala também através de um abraço, através de uma demonstração de carinho, de amor. Deus fala através de pessoas muito, gente, muito. Através de ministrações que a gente escuta, através de uma palavra que uma pessoa fala com a gente, mas parênteses aqui nessa questão de quando pessoas falam com a gente. Nós temos que ter o discernimento, pedir ao Senhor o dom de discernimento para a gente entender o que é de Deus e o que não é. Porque tem muita gente, galera, que fala em nome de Deus, fala o nome de Deus, mas não quer dizer que Deus está falando aquilo. Então as pessoas falam, são muito usadas, mas tem coisas que não vêm de Deus mesmo, que a pessoa está falando que é. Então, por isso a gente tem que pedir a Deus discernimento espiritual, tá? Então, fiquem atentos a isso. Deus fala através de música, gente, através de adoração, através da dança. Uma outra coisa que Deus fala também muito alto é através da nossa dor e do nosso sofrimento. Vocês podem reparar que quando a gente tá sofrendo, a gente tem, parece que os ouvidos mais atentos para todas essas coisas que eu falei aí antes.
Deus fala através, gente, daquela felicidade, daquele sorriso leve, daquele prazer que a gente tem quando a gente está feliz. Deus fala dessas formas. Deus fala nas nossas emoções. Deus vai falar também na nossa parte lógica, no nosso raciocínio lógico dentro da gente. Então ele fala através das nossas emoções, Deus fala através das razões. E a forma que Deus fala mais comigo na minha vida toda é através do meu pensamento, dos meus pensamentos, através da minha consciência. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Então ele tá dentro de nós. É o que eu já falei para vocês em outro vídeo. Ele comunica conosco. Então a forma que Deus mais fala comigo, quer dizer, a forma que eu entendo Deus falando comigo com mais frequência é nos meus pensamentos, tá? Vamos para a prática, né, gente? Vou falar para vocês a primeira vez que eu entendi o Senhor falando comigo, o Espírito Santo falando comigo. Eu já contei aqui para vocês em um outro vídeo, não aqui no YouTube, mas no Instagram. E foi há alguns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, que eu estava dentro do ônibus e a minha vida estava horrível. Eu estava muito triste, muito, muito mal. E foi a primeira vez que eu entendi Deus falando comigo. E foi surreal. Só de pensar, me dá vontade de chorar, porque é surreal quando Deus fala. E outra, gente, quando Deus, ele fala, quando você assusta, ele já falou, entendeu? Você não fica, tipo assim, com aquele pensamento, Deus vai falar. Não, quando você assusta, ele já falou, você já entendeu. Pelo menos é assim comigo. Às vezes você tá distraída pensando em outra coisa, e quando você quer que ele fale, às vezes ele fica em silêncio. Mas quando você tá distraída pensando em outra coisa, quando você assusta, ele já falou, você já entendeu, você já tá chorando. É assim comigo. E nessa vez, esses 7, 8 anos atrás, eu estava em um ônibus, e Deus falou pra mim que a vida que eu estava levando não era pra mim. Ele falou, não é isso que eu tenho pra você. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo da sua vida? Foi essa a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. E eu entendi. E é surreal, gente. Quando Deus, ele fala, você faz o que ele quer. A voz dele é irresistível, é irresistível. Ele manda você fazer qualquer coisa, você faz. Porque é o próprio Criador falando para você. Então, a partir disso que ele falou comigo, virou uma chave na minha vida. E eu comecei a buscar o Senhor. Eu decidi que eu queria mudar de vida. É claro que isso tudo é um processo, eu estou nesse processo ainda, tá? A minha vida, a gente só vai ser 100% cristão no céu, tá? Então estamos evoluindo, eu estou em constante crescimento, eu erro muito e uma outra vez que foi muito forte para mim, Deus falando comigo, isso já tem menos tempo, já tem que vai fazer uns 3 anos que a minha vida também estava horrível, porque aquela primeira vez que Deus falou comigo, há 7, 8 anos atrás, que eu entendi, é claro que Deus, ele foi falando depois mais vezes, mas eu tô falando para vocês às vezes mais marcantes, igual Deus fala comigo todo dia hoje, mas esses fatos mudaram minha vida, por isso que eu tô compartilhando aqui, tá? Daquela vez que Deus falou há 7, 8 anos comigo, eu me esqueci muito rápido. Eu estava tentando lutar, mas é como se eu estivesse lutando sozinha. Eu estava lutando com as armas erradas, tentando ser crente na força do meu braço, sabe? Então eu me perdi muito rápido, passaram alguns anos e eu estava de novo numa situação horrível, de sofrimento, de tristeza, que foi, eu acho que a fase mais difícil da minha vida. E Deus usou 3 formas para falar comigo no mesmo momento. Foram 3 pessoas, uma via Instagram, essa pessoa até sabe, eu já falei para ela. Quer dizer, eu já falei para essas 3 pessoas, eu creio. Foi via Instagram, via WhatsApp, tudo tipo assim, quase no mesmo momento, na mesma tarde, Deus me falando das mesmas coisas. Daquela primeira vez, Deus falando, não, você tá fazendo tudo errado, não é isso que é pra você fazer. A sua vida, ela não vai mudar se você não me obedecer. Então, ai, gente, é surreal. Eu desejo em nome de Jesus, sério, vou até fazer uma oração aqui agora. Eu desejo, Pai, em nome de Jesus, que todas as pessoas que assistirem esse vídeo, independente de onde elas estiverem, o momento que elas assistirem, que elas possam sentir, Pai,
o que eu sinto quando eu escuto a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam sentir a mesma coisa, que o Senhor faça o que o Senhor tem feito na minha vida com essas pessoas que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Peraí, gente. Deixa eu me recompor aqui. Vamos seguir, galera. Uma coisa muito importante a respeito de ouvir a voz de Deus, de você ter um relacionamento com Ele, é você obedecer, tá? Às vezes que eu não me mantive firme em Deus, que eu tentava com minha própria força, eram as vezes que eu não era obediente a Ele, tá? Eu não era obediente. Eu não queria fazer a minha parte. Tipo assim, eu queria só vencer a nós e queria viver minha vida de qualquer jeito, da forma que eu levava antes. Então, quanto mais eu fui dando respostas de obediência a Deus, mais eu fui ouvindo a voz dele, entendendo. Então, o que eu falei pra vocês no início do vídeo? É por isso que as pessoas ficam loucas, querendo Deus. Uma vez que você prova do Senhor, de Deus, você fica louco, você faz qualquer coisa pra você escutar ele de novo, pra você ter um pouco mais dele, pra você conhecer ele. Então é isso que acontece, isso que acontece comigo. Eu tenho buscado obedecer ao Senhor. É lógico que, gente, eu tenho muita coisa que melhorar, vocês não têm noção, tá? Mas eu tenho tentado viver uma vida de obediência. Então, quando a gente tenta viver uma vida de obediência, tanto nas nossas intenções quanto na prática, a voz do Senhor vai ficando mais alta, vamos dizer assim. E a gente vai conhecendo ele mais, tendo aquela intimidade, ele vai falando que você não quer perder por nada. Então, por isso que a gente, quando tá nessa vida, a gente sofre por causa do pecado. Nós vamos cair, né? Infelizmente, a nossa carne, ela não tem jeito. A gente peca, a gente é falho. Mas quando a gente peca, a gente fica muito triste, porque isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Atrapalha a gente de ouvir a voz dele. Então a gente não quer errar. Mesmo sabendo que nós vamos, a gente não quer. Porque o que você quer de mais importante, quando você começa a ouvir a ele, é continuar ouvindo. Continuar ouvindo cada vez mais. E que o que você quer é dar uma resposta positiva a ele. Você quer que o propósito de vida seu se cumpra aqui nessa terra. Que você faça o que ele te criou para fazer. Entende? Você quer viver quem você é de fato, a sua verdadeira identidade, porque nós somos pessoas criadas por Deus. E quando a gente nasce nesse mundo, a gente vai vivendo no meio de coisa errada, de ensinos errados. A gente vai perdendo a identidade que Deus criou para nós. Então a gente quer obedecer para voltar a ser quem o Senhor nos fez para ser aqui nessa terra. E isso é como se fosse uma missão, gente. É uma missão. A gente tem prazer. Isso que nos traz alegria, pelo menos para mim, tá? Tudo baseado nas minhas experiências pessoais. Isso traz alegria, traz felicidade, traz prazer. Então é por isso que as pessoas ficam procurando a Deus, quem já provou dele. Você fica, não, fulano de tal, agora, tipo, anda de saião, fulano de tal só vive dentro da igreja. Por quê? As pessoas têm sede de Deus. Porque nós fomos criados por ele, então a gente tem saudade da nossa origem. Mesmo a gente não lembrando, a gente foi criada por ele. Então é isso que acontece às vezes com a gente, igual comigo mesmo. Muita coisa mudou na minha vida e eu espero que mude cada vez mais, tá? Agora vamos lá falar de outra coisa. Espera aí que eu... E é tão engraçado isso, que é quando Deus pede algo pra gente e a gente obedece, a gente faz, parece que ele vai aprovando a gente. Daí você vai, entre aspas, subindo de nível. E Deus vai falando de outras formas, você vai ficando, tipo, viciado no negócio. Você vicia em Deus, porque ele é irresistível. E o que acontece, gente? Como você sabe que é algo que o Senhor está te pedindo para fazer também? Isso é uma dúvida frequente que eu tinha. Deus, ele nunca vai contra a palavra dele. Ele nunca vai te mandar fazer uma coisa errada, tá? Ele nunca vai contra o que está escrito na palavra. E coisas também que você naturalmente não faria, tá? Por exemplo, essa mensagem toda desse vídeo que eu tô fazendo, eu recebi ela no domingo, 6 horas da manhã. Coisa que impossível vir de mim natural, Fabiane. Porque eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu acordo que eu preciso. E domingo nem se fala, eu não acordo quase nunca nesse... Quer dizer, eu nunca acordo nesse horário praticamente.
Outra coisa, gente, algo também que o Senhor, ele vai te pedir, que o inimigo nunca te pediria. Exemplo, visite alguém, vai lá, fala com aquela pessoa que eu amo ela, vai na casa daquela pessoa que você não vê muito tempo. Isso também o inimigo não pede para você fazer, tipo, fazer o bem para a pessoa. Então, quando você faz, você responde certo ao que Deus pede, ele renova suas forças, sua alegria, sua energia. E, por exemplo, gente, quando a gente faz algo para Deus, a sua mente, o seu corpo descansa de uma forma surreal. Você descansa muito mais quando você é útil no reino de Deus, você está fazendo alguma coisa para ele. Você deita na sua cama, você descansa, você tem um sono, gente. Um sono que não tem lógica, parece que você acabou de nascer, de tão descansado que você fica. Então essas coisas é só Deus que faz, tá bom? Galera, sobre tudo que eu tô falando, é claro que às vezes a gente vai confundir a voz de Deus com as nossas emoções. Às vezes uma coisa que a gente quer muito, a gente pode confundir. Isso já aconteceu comigo. Gente, eu quebrei tanta cara, vocês não têm noção. Quando eu achei que era Deus e eram as minhas emoções, não era nada de Deus. Porque muita coisa a gente quer tanto que a gente até acredita que é Deus, mas não é. Então, uma coisa vocês precisam ficar atento, o nosso coração é enganoso. Então, a gente erra muito também nisso aí de conhecer a voz de Deus, porque a gente deixa muitas emoções misturarem. Mas à medida que as coisas vão acontecendo, vocês vão aprendendo com a experiência, com o tempo, a gente vai ficando assim, mais ligado, mais espertinho para essas coisas, tá? Mas errar nesse meio do caminho, você, sei lá, falar alguma coisa que não é Deus e você acha que é Deus, você acreditar, isso é normal, tá? Eu só pra tranquilizar vocês, que às vezes vocês já acham que vocês já vão entender, já vai fazer tudo certo. Não, a gente erra, a gente levanta, a gente... É assim, tá? A vida com Deus é muito emocionante, inclusive. Gente, várias coisas também atrapalham a gente de ouvir a voz de Deus. Por exemplo, nossa ansiedade. Se você fica ansioso querendo ouvir a voz de Deus, talvez você não vai ouvir. Cansaço extremo, incredulidade, falta de fé. Isso são uma das coisas que atrapalham, tá? A gente ouvir a voz de Deus também. Atrapalha muito. Por isso a gente tem que descansar, ter o coração descansado em Deus também, descansar fisicamente da forma correta e pedir ao Senhor. Porque, gente, falar pra vocês, o desejo de ouvir a voz dele não vem de nós, vem do Senhor. Então, se gerou no seu coração o desejo de ver esse vídeo, para você saber como que você escuta a voz de Deus, isso já é o Espírito Santo tocando no seu coração, tá? Se aconteceu comigo, de eu ter vontade de conhecer a Deus, já é o Espírito Santo. Então, se você às vezes não tem esse desejo, ore e peça ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para que você tenha desejo de ouvi-lo e de fazer desejo de fazer as coisas certas, de buscar ele da forma correta, séria, tá? Outra coisa também, gente, que é muito importante pra gente ouvir, a gente fazer a nossa parte, de se organizar para que isso aconteça. Igual eu falei, que o cansaço, ele nos atrapalha, então descanse da forma correta. Se organize no seu dia, mude a sua rotina, a sua vida, a sua forma de acordar, igual pra mim, funciona muito de manhã, então... Para mim, acordar mais cedo é tipo uma obrigação, porque de manhã eu sei que eu vou ter um tempo especial com o Senhor. Então, a minha vida ela vai girando em torno disso, porque Jesus ele é o centro e a gente precisa querer buscar ao Senhor em primeiro lugar. E se você não quer, igual eu falei, peça a Deus esse desejo. E se você já tem esse desejo, comece a buscar o Senhor em primeiro lugar. Está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então coloque isso como prioridade na sua vida, se organize para que essas coisas comecem a acontecer com vocês também, gente. É a melhor sensação do mundo. É por isso que quando as pessoas começam a escutar a voz de Deus, elas não conseguem sair. A gente fica presa nele. É a coisa mais maravilhosa, experiência melhor que um ser humano pode ter nessa terra. Tudo que vocês já viveram de experiência não se compara a ouvir a voz de Deus, a entender o que ele tá falando, a pertencer a ele, Gente, não tem... Vocês largam tudo, eu tenho certeza. Igual da forma que eu tenho largado ao longo do caminho, eu quero largar cada vez mais, tá? Isso é ele que faz.
Já estou finalizando, tá, galera? Uma coisa muito importante é você ser sincero com Deus. Não adianta. Ele te criou, ele te conhece de cima a baixo, de dentro para fora, de todas as formas. Então não adianta você ficar despistando, querendo mentir para Deus que não vai rolar. Então, se realmente você não tem esse desejo, às vezes, de ouvir a voz dele, fala: Deus, olha, eu não tenho desejo de ouvir sua voz, me ajuda. A sinceridade é algo que é muito importante no relacionamento com Deus, tá? E é isso, você tem que ser o mais sincero possível, que é o que dá certo. E, gente, nem sempre vem rápido isso. Isso na minha vida é um processo. Para vocês terem ideia, o primeiro contato que eu tive com Deus, assim, de eu entender que existia Deus, que existia Jesus, foi aos meus 12 anos, que foi quando eu batizei. E depois, minha vida, só Jesus, depois eu conto pra vocês em outro vídeo. Então, vocês têm que ter paciência, tá? Às vezes vai demorar um pouco, às vezes não vai ser na hora que a gente quer. Paciência, fica firme, constância. Agora, pra você que quer ouvir a voz de Deus, eu vou falar pra vocês como foi comigo, como iniciou. Quando eu decidi que a minha vida estava dando muito ruim, eu falei: nossa, eu preciso entender o que Deus quer da minha vida e eu preciso viver para Ele, porque eu não tô feliz. Foi uma questão de vida ou morte, não só de, eu falei feliz, mas não foi só uma questão de ser feliz ou ser infeliz. Foi questão de vida ou morte, gente. Eu já não estava com desejo de viver da forma que eu tava vivendo. Então eu falei: ou eu mudo ou eu vou acabar morrendo nesse caminho que eu tô. Porque eu estava muito infeliz. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse decidido. Porque eu tava no fundo do poço de tristeza, gente, de sofrimento. Eu queria morrer, tá? Eu quis morrer muito. Então quando eu decidi viver dessa forma, eu sei que às vezes muita gente não entende essa minha escolha, foi uma questão de sobrevivência pra mim. Eu não ia sobreviver, gente, eu ia acabar me matando. Então, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, tá? Então, se você quer ouvir Deus, eu vou dar uma dica pra você, que eu falo isso pra várias pessoas que eu tenho oportunidade, porque é muito simples, mas deu muito certo comigo. Nessa época aí que eu falei pra vocês, quando eu entendi que ou eu ia pra Deus, buscar a Deus uma vida diferente, ou eu morreria, foi quando eu decidi uma coisa muito simples, que eu tenho certeza que foi inspiração do Espírito Santo, e eu tenho certeza que vocês podem colocar em prática, que vai dar certo com vocês, tá? Eu decidi na minha vida, independente se eu era membro de igreja, independente se eu fazia coisa errada ou não, eu decidi que todos os dias da minha vida eu ia parar, nem que seja 5 minutos, nem que seja 2 minutos, eu ia me ajoelhar, eu ia orar, eu ia ler a Bíblia. Então, eu escutei um pastor falando isso, e ele falou: gente, se você não consegue ficar de joelho meia hora, 1 hora orando, fica 5 minutos, faz esse compromisso com você. E eu fiz esse compromisso comigo, eu escutei esse conselho desse pastor, e todos os dias, gente, eu podia estar ruim, tipo assim, eu podia estar mal, eu podia ter feito coisa muito errada, mas eu ajoelhava lá, meu joelhinho, pegava minha Bíblia, lia Salmos e Provérbios, tá? Eu sempre lia nessa época Salmos e Provérbios, que era mais fácil para eu entender. E pedia sempre o Espírito Santo para me abrir minha mente. Sempre quando vocês forem pegar a Bíblia, você peça o Espírito Santo para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem, para tirar toda a cegueira espiritual, tá? E aí eu fui fazendo isso, gente. Quando eu assustei, eu já não tava querendo fazer minhas coisas que eu fazia antes. Eu já tava trocando a minha forma de me comportar, a minha forma de me vestir, tá? E isso foi de dentro pra fora, assim, eu fui trabalhando na minha vida. Então, o conselho que eu dou pra vocês de ouro, o que eu tenho eu dou pra vocês. Isso é o de mais precioso que eu tenho pra dar pra vocês. Parem um momento da vida de vocês, que seja 5 minutos, que seja 2 minutos. Orem e leiam, nem que seja um versículo da palavra de Deus todos os dias. Tenha constância, tenha paciência, façam esse compromisso com vocês. É isso, gente, tudo começa dessa forma. Depois, gente, as coisas foram acontecendo, eu perdi o controle, Deus foi falando comigo, eu fui cada vez mais me aprofundando em Deus, e eu tô do jeito que eu tô hoje.
Quando, gente, se não fosse Deus, eu ia fazer um vídeo falando disso. Quem me conhece sabe como eu era, gente. Como era minha vida, minha forma de viver. Eu nunca ia fazer um vídeo desse se não fosse pelo Espírito Santo, tá? Ô, galera, e falar bem a verdade pra vocês aqui, às vezes até eu assusto, às vezes eu não me reconheço e eu assusto com as coisas que Deus tá fazendo na minha vida. Falando sério, e quanto mais tempo em Deus, quanto mais essa busca, essa perseverança em Deus, mais a situação vai ficando boa. Então, hoje eu vivo coisas maravilhosas, muito melhores, se é que eu posso falar dessa forma, de quando eu comecei. Então, o negócio só vai melhorando, tá? E glória a Deus que eu não me reconheço, gente. É surreal, é vivendo, é provando para vocês verem, para vocês viverem isso. Eu desejo no meu coração que todos vocês passem por isso, tá? Por essa experiência. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. E eu vou finalizar esse vídeo de uma vez, tá? Porque já ficou longo. Mas era isso que eu tinha pra dizer hoje. É um assunto muito extenso, gente, com muitos detalhes, muito profundos. Mas eu tentei resumir aqui da melhor maneira possível, que eu entendi, né? Que seria bom. Que eu entendi que o Espírito Santo queria também. E eu espero que tenha somado alguma coisa na vida de vocês. Eu espero de coração que o Espírito Santo tenha falado algo com vocês, tá? E eu quero saber, gente, de testemunhos, experiências que vocês tiveram depois disso, depois do Espírito Santo ter falado com vocês. Vão me contando, tá? Galera, então é isso. Olha, muito obrigada por ter escutado até aqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês, muita família de vocês. Dá um joinha pra mim. Muito obrigada pela coisa que todo mundo tá me dando. E se esse vídeo falou com você, mande pra alguém que você ama, tá? Um beijo. Até a próxima.